Em 1982, 3 jovens noruegueses deixavam para trás o frio de Oslo em busca de um sonho quase impossível: conquistar o mundo com uma banda de pop. Mas em Londres, a cidade onde promessas musicais nascem e morrem todos os dias, eles encontraram apenas portas fechadas, dívidas, rejeição e o fracasso iminente. Sem dinheiro, sem apoio e com uma demo que ninguém queria ouvir, o a-ha estava por um fio. O que eles não sabiam é que uma música inacabada, recusada várias vezes, estava prestes a mudar suas vidas para sempre. Hoje você vai ver como o a-ha saiu do anonimato, quase se separou antes mesmo de começar, e como uma canção renascida 3 vezes se tornou um dos videoclipes mais icônicos da história. Os anos 80 estavam explodindo em sintetizadores, cabelos exagerados e batidas eletrônicas. MTV dominava o planeta. O pop mundial ganhava nova identidade com Duran Duran, Eurythmics, Wham! E Depeche Mode. Nesse cenário competitivo, entrar na indústria era como ganhar na loteria. E foi nesse furacão de novidades que Morten Harket, Magne Furuholmen e Paul Waaktaar chegaram a Londres com nada além de um sonho e algumas melodias gravadas em fita. Antes de dominar o planeta, o a-ha nasceu de um sonho que parecia impossível para 3 jovens noruegueses em plena transição dos anos 70 para os 80. Tudo começou quando Magne Furuholmen e Paul Waaktaar Savoy, ainda adolescentes, tocavam juntos em bandas locais. Eles já tinham uma química musical impressionante, mas sentiam que faltava algo maior. Foi então que conheceram um garoto carismático, de voz poderosa e presença marcante, Morten Harket. A primeira vez que Morten e Magne se encontraram foi quase cinematográfica. Magne ouviu Morten cantar e disse imediatamente que aquela era a voz que faltava para o projeto deles. Alguns dias depois, Morten recebeu o convite para entrar na banda e aceitou sem pensar 2 vezes. Com o trio formado, surgiu a ideia de um nome simples, curto e universal. Eles queriam algo que funcionasse em qualquer país. Depois de muitos rascunhos, encontraram uma anotação de Paul com a expressão a-ha, simples, direto e com aquele impacto de descoberta. Ficou perfeito. Mas havia um problema. A Noruega não tinha uma cena musical forte para pop e synth-pop. O mercado era pequeno demais para o tamanho do sonho deles. Então, em 1983, os 3 tomaram a decisão mais arriscada de suas vidas. Venderam tudo, largaram estudos e empregos e se mudaram para Londres sem garantia nenhuma. A cidade era dura, competitiva e cheia de artistas tentando a mesma coisa. Eles passaram meses batendo de porta em porta, tentando gravadoras, fazendo testes, mudando arranjos, lutando para ser ouvido. Foram recusas, frustração e noites cheias de incerteza. Mas a persistência foi maior. Foi em Londres, no meio das dificuldades, que eles encontraram a chance de gravar suas primeiras demos e plantar a semente do que viraria o maior sucesso global da Noruega. Essa é a origem. 3 jovens determinados, um país pequeno demais para o sonho deles e uma viagem para Londres que mudaria tudo. Logo após chegarem a Londres, o a-ha acreditava que o sucesso seria questão de tempo. Eles tinham talento, tinham músicas e estavam no coração da indústria musical, mas a realidade bateu forte. As primeiras gravações ficaram aquém do que imaginavam. As gravadoras não se interessaram, os arranjos não convenciam e o trio percebeu que conquistar espaço na cena britânica era muito mais difícil do que haviam imaginado. A decepção maior veio com o lançamento inicial de Take On Me em 1984. Eles acreditavam que aquela música seria o passaporte para o mundo, mas o contrário aconteceu. O single fracassou, quase ninguém ouviu e o a-ha voltou para casa frustrado, sem hits, sem dinheiro e com a sensação amarga de que tudo podia ter sido em vão. Foi a primeira grande derrota, o golpe que quase fez a banda desistir e que seria o ponto de virada para tudo o que viria depois. Mas Paul não desistiu. Algo dentro dele dizia que aquela música tinha mais vida do que o mundo conseguia enxergar. Eles voltaram para o estúdio, regravaram, rearranjaram, refizeram tudo. E pela segunda vez, o single fracassou. Parecia um destino cruel. A música que eles acreditavam ser seu futuro estava se transformando no motivo do fim. Depois de tantos fracassos, eles tentaram novamente, mas faltava algo que fizesse a música saltar aos olhos do mundo. Foi então que surgiu uma ideia insana para a época. Um videoclipe que misturasse animação com live action, como se um desenho ganhasse vida e puxasse o espectador para dentro dele. Era arriscado, era caro e não havia garantia de que daria certo, mas era tudo ou nada. E o resultado você já conhece.
O que nasceu como a última tentativa do A-ha acabou virando um dos maiores marcos audiovisuais da música pop. A ideia era tão ousada que parecia coisa de cinema. Um clipe onde um desenho ganhava vida, misturado com imagens reais, criando um universo onde fantasia e realidade se encontravam. Essa visão ousada veio do diretor Steve Barron, um dos nomes mais criativos e inovadores da MTV nos anos 80. Para isso, foi usada a técnica de rotoscopia, um processo extremamente trabalhoso em que cada frame é desenhado manualmente. Foram 16 semanas de trabalho, quadro por quadro, um esforço quase impossível para uma banda que ainda nem tinha estourado. Mas quando o clipe ficou pronto, tudo mudou. O vídeo mostrava Morten Harket sendo puxado para dentro de um mundo de quadrinhos e tentando escapar de um destino ameaçador. Era romântico, era futurista, era diferente de tudo o que existia na década de 80. A MTV ficou hipnotizada. Colocou o clipe na programação de forma massiva. Manhã, tarde e noite. Cada exibição criava mais curiosidade, mais fãs, mais pedidos. E então, o inevitável aconteceu. Take On Me explodiu. Chegou ao primeiro lugar nos Estados Unidos. Ficou número 1 em 36 países. Transformou o A-ha em um fenômeno mundial. E décadas depois, ultrapassou 1 bilhão de visualizações, provando que alguns clássicos nunca morrem. O clipe não apenas mudou a carreira da banda, ele mudou o padrão da indústria, elevou o nível dos videoclipes e mostrou ao mundo que arte e música podiam se misturar de um jeito totalmente novo. Foi mais do que um sucesso, foi um renascimento, um momento que marcou para sempre a história da cultura pop. Existe um detalhe sobre Take On Me que quase ninguém sabe e que poderia ter mudado completamente o destino da música. O famoso refrão, aquele agudo impossível que Morten Harket alcança, não existia na primeira versão da canção. Na verdade, o refrão original era totalmente diferente, muito mais simples e com uma melodia que não empolgava ninguém. Foi durante as regravações, já no período mais tenso da banda em Londres, que Paul Akhtar começou a testar novas linhas vocais. Ele queria algo que levantasse a música, algo memorável, algo que fizesse o público parar e ouvir. Morten então fez o que poucos cantores no mundo conseguiriam fazer. Ele subiu para aquela nota altíssima, quase inacreditável, um dos agudos mais marcantes já gravados nos anos 80. A primeira vez que Morten atingiu aquela nota, ele mesmo achou que tinha exagerado. Os produtores ficaram em dúvida se o público aceitaria e a gravadora achou a ideia arriscada demais para uma música pop. Mesmo assim, o A-ha insistiu. Eles sabiam que aquele momento explosivo era o coração da música, a assinatura vocal que ninguém jamais esqueceria. E estavam certos. Quando Take On Me estourou, o refrão virou o grande símbolo da canção. É a parte que todo mundo tenta cantar e que quase ninguém consegue. O agudo mais famoso dos anos 80 nasceu de um improviso, de um risco e de uma coragem que poucos artistas teriam. O mundo celebrava a canção, mas para o A-ha, o sucesso trouxe uma pressão brutal. De repente, 3 garotos noruegueses viraram um fenômeno global. A gravadora exigia outro hit do mesmo nível. A imprensa dizia que eles eram apenas uma moda passageira e o público só queria ouvir Take On Me sem parar. A banda começou a sentir o peso disso tudo. Cansaço, conflitos internos e o medo constante de decepcionar. O hit que mudou suas vidas também quase os esmagou. No fim, Take On Me não foi só um hit, foi um marco da cultura pop, um clipe revolucionário, uma melodia eterna e a prova de que o A-ha nunca foi um acaso. A música ultrapassou 1 bilhão de views e continua conquistando novas gerações, mantendo o grupo vivo na memória do mundo. Eles quase desistiram, mas criaram algo imortal. E assim encerramos mais uma viagem pelo passado, meus amigos. Obrigado por assistir, por estar aqui e por manter viva a magia dos anos 80. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!